O Itapetinga agora se encontra aqui na residência do ex-prefeito Michel Age. 84 anos, Michel está falando com a gente aqui agora, né? 84 anos. E Michel acaba de sofrer um acidente faz cerca de 4 meses na fazenda Nova Canaã e está com a gente aqui agora. Como foi esse acidente, ex-prefeito? Olha, eu estava montado, acompanhado do vaqueiro, ia levar um gado de manga, quando o cavalo que eu estava montado era um cavalo reprodutor e atravessou na frente dele um outro cavalo. Ele então, como você pode ver até nesses filmes e tal, o cavalo quando quer brigar ele levanta nas patas traseiras e voou em cima do outro. Pegou totalmente desprevenido. Mas quando ele bateu, o outro afastou, ele bateu as patas no chão, nessa batida aí, a cela que eu estava era a cela australiana, tem um ferrinho aí na frente, e eu bati a, a, a bacia no ferro. Então rompeu a bexiga e houve um afastamento do púbis. Eu ia perguntar ao senhor também aqui sobre a situação atual. Assim, a gente observa que tem muitos comentários hoje com relação ao fechamento da Azaleia na região, né? A gente observa que várias filiais da Azaleia, tanto em cidades vizinhas a Itapetinga, foram fechadas. Como o senhor avalia aqui, Michel, essa questão da Azaleia aqui na região de Itapetinga e o provável não fechamento dela? Olha, desde o tempo que a Azaleia pertencia ao grupo lá do Rio Grande do Sul, doutor Antônio Brito, que foi governador do Rio Grande do Sul e era o presidente da Azaleia, ele me disse que a Azaleia estava atravessando uma fase difícil devido à concorrência dos chineses. Todo mundo sabe que na China o salário é pequeno, a mão de obra é farta, não há esses encargos sociais que são descontados dos empresários, é o próprio governo lá que assume o encargo social, então fica difícil para uma indústria brasileira enfrentar essa concorrência com o produto chinês. Não é só a Azaleia, mas tem tantos outros produtos que criam, a indústria chinesa cria dificuldades aqui no Brasil. Então é preciso isso aí, é preciso que se una deputados, governador, junto a ministros, a presidente da República, para tomar uma outra atitude de que venha proteger a indústria nacional. Senão, isso que acontece com a Azaleia vai acontecer com muitas outras indústrias. O que para Itapetinga é terrível. A gente queria perguntar ao senhor o seguinte, hoje na cidade existe muita conjectura com relação à candidatura ou não do senhor a prefeito. Assim, o senhor já falou, já declarou que não quer ser candidato. Porém, a gente observa o seguinte, se o PMDB aqui, os filiados, eles decidirem a candidatura de Michel Age para prefeito de Itapetinga, qual vai ser a postura, prefeito, Michel, que o senhor vai adotar com relação a isso? Não, eu não sou mais candidato a prefeito. Não sou mais candidato a cargo eletivo nenhum. É a minha idade. Itapetinga já demonstrou dessa última eleição que não me quer. Eu continuo a fazer tudo o que eu sonho em Itapetinga, porque Itapetinga, eu gosto de Itapetinga, eu já disse que Itapetinga é como um filho, uma filha minha, porque eu vim para aqui com a idade de 27 anos, hoje eu sou um homem com 84, fiz parte de todas as coisas de Itapetinga, fui fundador da Associação Rural, que hoje é o sindicato, fui fundador da cooperativa mista do Médio Rio Pardo, fui fundador do Cristo Redentor e fiz parte de todas as, fui do Lions Club na ocasião, fundador da maçonaria, então eu fiz parte de tudo o que tem hoje em Itapetinga, junto com aqueles pioneiros daquela época, com Juvino, com Espinheira, com José Luna e tantos outros que lutavam por uma Itapetinga melhor. De forma que, como eu tenho essa amizade, eu só não sou candidato. O povo não compreendeu, infelizmente, o povo de Itapetinga não compreendeu que saneamento básico
é essencial, é saúde pública. Eles não entenderam isso e eu tive uma derrota acachapante, vocês sabem disso. O perfil do eleitorado de Tapetinga mudou, então o dinheiro prevaleceu, dinheiro de ONGs, dinheiro de desviado, como está a época aí, dizendo que a Petrobras, a quantidade de dinheiro foi desviado da Petrobras para as ONGs e que jogaram na política baiana, tudo isso foi determinante para a minha derrota. Com relação à derrota, o senhor entrou nesse assunto, a gente entra bem nesse assunto também, assim. O senhor acha que além desse fator determinante, o senhor acha que pela mudança do eleitorado de Tapetinga, assim, um tempo atrás o eleitorado ainda tinha aquela pessoa, hoje o eleitorado de Tapetinga é basicamente de jovens, né? Principalmente jovens de 17, 18 anos. O senhor acha que isso pode ser um dos fatores, assim, que as pessoas tenham, de certa forma, esquecido a importância histórica que Michel tem para Itapetinga? É porque, na verdade, eu me dediquei em Tapetinga principalmente a obras de saneamento básico. Naquela época que eu fui prefeito a primeira vez, você fazer esgoto era burrice. Hoje é modismo, hoje o povo entende o que é. Mas eles diziam, é burro, sujeito como é que um prefeito, um governador vai fazer uma obra que fica enterrada e o povo não vê. Mas a gente tinha que ter visão de que era uma obra que precisava para a saúde pública. Porque quando eu cheguei em Tapetinga, quando eu fui prefeito a primeira vez, a cidade tinha 42 quilômetros de esgoto correndo a céu aberto, o que provocava muita morte de crianças, de pneumenterite e tudo, porque saía de casa já pisando no esgoto, na porta da coisa. E eu comecei na Nova Itapetinga, ali na Avenida das Indústrias, a fazer esgotamento sanitário. Eu botei uma fábrica de manilha da prefeitura, nós fazíamos 30 manilhas, enterrávamos 30 manilhas por dia. Então, era um sonho meu de Itapetinga totalmente saneada. E faltava para isso 4 meses, por isso, quando eu terminei meu terceiro mandato, por isso é que eu fui candidato ao 4º mandato, porque eu queria, faltava 4 meses, 4 meses eu ia declarar Itapetinga a primeira cidade saneada no Nordeste da Bahia e o Rio Catulé totalmente saneado. Infelizmente, o eleitorado não percebeu isso, não tinha noção da importância disso, até os próprios partidos, o PV mesmo, e o PT, que se dizia sempre favorável ao saneamento básico, não atentou a isso e ficaram todos contra mim com isso. Isso aí veio a essa onda vermelha, partindo das Alé, eram 10 mil funcionários, e com o dinheirozinho da Petrobras lançado aí, das ONGs, desviado para as ONGs, aí não tinha jeito, tinha que se perder a eleição mesmo. A gente queria perguntar outra coisa, senhor, assim, o seguinte, teve algumas obras em Itapetinga que chamaram a atenção, feitas por Michel, né? Qual, assim, eu queria perguntar ao senhor duas coisas, assim, qual a coisa, assim, que o senhor realizou em Itapetinga que o senhor mais tem orgulho, e qual a obra que o senhor queria realizar e não conseguiu realizar? Olha, a obra que mais me orgulha em Tapetinga, além de ser, como eu já lhe disse, o saneamento básico, foi a Lagoa, o Parque Esportivo da Lagoa, que foi tão criticado por certos candidatos a prefeitos aqui. Teve um que foi prefeito de Tapetinga, o Zé Marco, que disse que aquilo devia plantar urucum, daí que aquilo ali era um criatório de dengue. O Zildo Carvalho, na ocasião, também disse que ali devia ser construído 200 casas populares. E hoje, eles estão, o pessoal outro do DEM dizia que aquilo ali era a lagoa criminosa e tal, que ia morrer gente, ia matar. No entanto, hoje é o cartão postal da cidade, onde você vai. Todo visitante que vem aqui diz que a lagoa é uma coisa muito bonita, uma obra linda, e eu realmente não pude terminar ela como eu queria, mas é uma obra que me orgulha muito ter feito, como também a do saneamento básico. E o que o senhor queria realizar?
Olha, o que eu queria realizar era justamente o que eu lhe disse. Faltava 4 meses para eu declarar Itapetinga totalmente saneada. Era a primeira cidade do Nordeste que era 100% saneada. Essa era a obra que eu queria realizar, mesmo porque eu já tinha projetos aprovados no Ministério da Integração, que era a canalização do Grotão da Primavera, do bairro de Tavinho e do Clero Pedreira, que aí completava a obra de urbanização da cidade. Isso é que eu queria. A gente ia perguntar uma coisa, senhor, aqui interessante, é o seguinte, você observa que o PMDB mudou muito o perfil de tempos atrás, o PMDB tinha ícones assim da política nacional, como Ulisses, entendeu? Pessoas assim, tanto no estado também extremamente importantes, Roberto Santos. E de um tempo para cá falta assim líderes no PMDB. O senhor acredita que o PMDB praticamente ele acabou no país ou o que está acontecendo? O que houve com o PMDB mesmo hoje? Olha, é lamentável que o PMDB não tenha honrado as tradições que ele tinha. Porque o PMDB naquela época era um guarda-chuva onde todos se abrigavam na luta por um país democrático. Mas depois, com essa divisão toda, muita gente se afastou do partido, muita gente morreu, como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e tantos outros, morreram. Horácio Quercia mesmo, que era governador de São Paulo naquela época. E o PMDB, na verdade, é hoje uma sombra do que foi. Mas ainda é um partido forte, é um dos maiores partidos da área federal, da Câmara Federal. Ainda tem figuras como Pedro Simão e Jarbas Vasconcelos, e todas figuras ainda de peso na política nacional, e eu acredito que tempos melhores virão para o PMDB. A gente observou também, assim, muita crítica no Estado com relação ao governo Jacques Wagner, principalmente crítica ligada ao DEM, ao PMDB, e, assim, aconteceu na eleição aqui uma coisa improvável, né, que eu acho que tanto o senhor quanto o PMDB, quanto os outros políticos do Estado ficaram surpresos, que foi a vitória de Jacques Wagner com 65%. Assim, eu acho que isso foi inesperado para todos, tanto o Paulo Souto quanto o Gedel. Aqui o senhor acredita, Michel, essa vitória de Jacques Wagner, diante de tamanha, assim, repulsa da população, você vê que ele tem uma rejeição enorme no Estado, e mesmo assim conseguiu a vitória dessa maneira. Aqui o senhor acredita essa vitória de Jacques Wagner no Estado da Bahia? Olha, Jacques Wagner hoje tem um poder na Bahia, em certos setores, maior do que o de Antônio Carlos. Quando eu fui deputado anticarlista, nós tínhamos 21 deputados anticarlistas. O Antônio Carlos tinha 63 deputados, nós tínhamos 20. Mas Jacques Wagner conseguiu hoje ter 55 deputados. Quer dizer, é uma maioria esmagadora. E ele, porque ele, na verdade, ele é um homem assim de bom trato. Ele é afável, ele trata adversários com certa distinção também, de forma que isso contribui para que ele esteja essa posição. Depois, com a morte de Antônio Carlos, esse pessoal que acompanhava ele, que eu sempre achava que era a liderança do medo, eles estavam com Antônio Carlos, que Antônio Carlos tem um poder tanto na Assembleia como dos tribunais. Eles tinham medo de Antônio Carlos e se abrigavam no guarda-chuva de Antônio Carlos. Quando Antônio Carlos morreu, eles correram todos atrás das tetas do governo, porque eles estavam acostumados a fazer política mamando do Estado. De forma que aí esse povo não sabe fazer oposição, não sabe fazer nada, a não ser querer tirar proveito do governo. Essa é a força realmente que o PT tem hoje na Bahia por causa disso. Agora, quanto ao governador Jacques Wagner, é um homem assim de muito bom trato, eu me dou muito bem com ele, entendeu? Lhe digo que nessa
acidente que eu tive, que estava em Vitória da Conquista, precisando urgentemente de um UTI no ar para me levar, que eu não podia ir de um avião qualquer, nem outro transporte. Quando ele soube que eu não tinha conseguido, porque o avião particular que tinha não estava disponível, que era 2 dias depois, ele soube através do presidente da Assembleia, ele pôs imediatamente um avião UTI à minha disposição, mandou me buscar em Vitória da Conquista, dizendo que ele fazia política com amor, não fazia política com rancor. E que ele até conhecia que quem comeu poeira com ele a primeira eleição dele fui eu, porque quando ele chegou aqui em Tapetinga, ele tinha 3%, meu primo Paulo Souto tinha 60%, e eu fiquei com ele. Nessa época, um petista só, ou dois foram receber ele. Quem recebeu ele, quem andou com ele no comércio aqui e na periferia toda foi eu. E depois fui com ele em Maquinique, fui em Buquira, fui em várias outras cidades com ele. Então ele reconheceu isso, tanto que na eleição de prefeito, que ele não queria que o PT tivesse candidato, queria que o PT me apoiasse aí. A caso de Zé Carlos foi imposto por esse povo aí, esse povo aí, desse deputado de Tororó, que impôs, e ele veio me apoiar. De forma que aí que está a prova de que ele é um homem que reconhece aqueles que ficaram com ele de primeira hora. Porque quando eu fiquei com ele de primeira hora, fiquei porque tinha a noção do que é que nós precisávamos fazer na Bahia. Hoje, os que estão ficando com ele, e ele sabe disso, estão ficando pelo dinheiro, porque querem se pendurar nas ONGs da Petrobras e Companhia Limitada. Ó, a gente vai mudar um pouquinho o assunto de política, porque quando a gente chegou aqui na casa de Michel aqui, a gente sentiu o cheiro danado, né? Cheiro danado, cheira a comida aqui, cheira aí, seu Michel. E assim, e aí a gente viu ali, Dona Iracema ia participar, mas ela estava cozinhando, né? É sempre assim, Dona Iracema sempre cozinha pro senhor aqui. Qual o prato preferido assim que ela cozinha para Michel hoje aqui? Olha, minha mulher, não é porque é minha mulher que eu vou dizer, é uma exímia cozinheira. Ela faz tudo, parece que eu digo, com a mão divina. O que ela faz gostoso, faz bem. Tanto ela cozinha, faz comida árabe, que eu gosto muito, porque de minha descendência, como também a feijoada dela, eu não conheço em canto nenhum a feijoada igual a que ela faz. Tanto que é famosa, quando ela faz uma feijoada aqui, então, vou comer a feijoada de Iracema, porque ela faz bem. Então, da feijoada ao quibe, ela faz tudo muito bem. Qual o prato preferido do senhor? Hein? Qual o prato preferido? O seu prato preferido? A sua comida preferida? É o quibe. O quibe? É o quibe e a feijoada, é. O senhor descende, aqui, o senhor descende de que, qual a descendência de Michel, que é libanês, árabe, não? Libanês, meus avós, meus pais são libaneses. Né? Minha mãe era brasileira porque nasceu aqui, mas os pais delas eram libaneses. E meu pai era libanês de origem. De forma que... Não, conheci... Não. Okay. Então a gente está aqui, é um privilégio para a gente estar aqui com o Michel Age aqui em Tapetinga, né? A pessoa que, independente das posições políticas que as pessoas tenham na cidade, acho que as pessoas têm que aprender a respeitar, tanto pelo ícone histórico, político que Michel é na cidade, tanto também pelo tudo que tem feito pela cidade, né? A gente sabe que a gente sempre tem pautado o Itapetinga agora pelo o respeito por todos os candidatos, entendeu? Essa é a nossa primeira entrevista aqui, a gente deseja ao senhor, seu Michel, melhoras e deseja boa sorte, né? E a gente, na verdade, que o senhor perdoe Itapetinga agora por falar isso, a gente considera o senhor um gabiraba brabo, mandacaru, sabe o que é um mandacaru brabo, né? Aquele tipo de gente que resiste a qualquer tipo de coisa. E a gente faz a última pergunta para encerrar aqui, de 0 a 10, qual a perspectiva de Michel Age como candidato a prefeito de Itapetinga hoje? 0. Não sou candidato, já disse, de jeito nenhum. Mesmo porque eu acho que Itapetinga agora precisa de uma pessoa mais dinâmica. E eu, não é pela minha idade,
Mas é que eu já passei por tudo, já fiz tudo.